Grávida de 8 meses, trouxe meus filhos para casa na esperança de um Natal caloroso. Uma olhada lá dentro e eu sabia que não éramos bem-vindos. Percebi que não pertencíamos assim que a porta se abriu. Com taças de vinho já servidas, cada assento identificado com precisão e todos os outros netos sentados e sorrindo como uma família de banco de imagens, a mesa estava arrumada como uma revista. Meu irmão também estava presente, o menino de ouro, aproveitando o calor de sua promoção mais recente. Quando me viu entrar com as crianças, teve até a ousadia de rir. Ah, meu pai murmurou, com o rosto pressionado e os braços cruzados. Não previmos sua chegada. Sim, obviamente, disse Bruno, rindo alto de forma arrogante e teatral. Por que ela está neste lugar? Ele sorriu como se eu fosse o estagiário do escritório que por acaso entrou em uma reunião do conselho. Esperei que a mãe dissesse alguma coisa, qualquer coisa, mas ela ficava mexendo os guardanapos como se a simetria dos garfos fosse mais significativa do que a da filha verdadeira que estava parada na porta com duas crianças confusas. Como se isso resolvesse o problema, papai murmurou. Não há mais lugares, não há Feliz Natal, nada de abraçar as crianças, nada mesmo. Bem, você pode entrar, mas as crianças terão que sentar em outro lugar, disse ele, soando benevolente. À mesa já estavam os outros netos. Claro, os filhos de Bruno. Os netos eram os mais importantes. Senti gosto de sangue porque mordi a língua com muita força. Eu não falei mais alto. Eu me abstive de chorar. Calmo como sempre, simplesmente sorri para Bruno. Suponho que sou inútil agora que Bruno tem um título chique, hein? Bruno revirou os olhos. Útil. Ninguém solicitou sua ajuda. Perfeito. Tirei meu telefone do bolso. Do casaco. Que bom saber, respondi com facilidade. Isso implica que não farei mais pagamentos de hipotecas. Houve um silêncio, como se eu tivesse apagado as luzes da árvore de Natal. A expressão do papai ficou fria. Na verdade, a mãe parou de mexer nos garfos. De repente, menos arrogante, Bruno endireitou-se. Você está brincando, ele afirmou sem rodeios. Eu balancei a cabeça. Número, você parece estar bem sem mim agora. Você está, portanto, sozinho. Olhei para meus filhos. Vamos, estamos indo para casa. Espere, mamãe, disse finalmente com a voz trêmula. Você realmente vai embora? Eu comentei. Você acabou de dizer que não éramos bem-vindos quando comecei a me dirigir à porta. Estou prestando atenção. Minha irmã mais nova, Marley, estava parada no canto pouco antes de eu sair. Ela permaneceu em silêncio. Ela simplesmente ficou ali com as mãos nos bolsos do moletom, os olhos baixos e o rosto marcado pela humilhação. Eu não deixei ela me impedir. Ninguém fez isso. Foi uma viagem tranquila para casa. O tipo de silêncio que, mesmo quando o rádio está ligado, estala. Agarrando a sacola de presentes que nunca pudemos oferecer, meu filho mais novo olhou pela janela. Sem dizer uma palavra, meu filho mais velho encostou a cabeça no assento. Mesmo que ele ainda não tivesse as palavras, pude ver que ele entendeu. O que impediu o vovô de nos querer lá? Meu filho pediu em voz baixa? Minhas mãos permaneceram firmes no volante. Eu disse, porque algumas pessoas perdem a capacidade de ser gentis. No entanto, nós não. Nós nos lembramos. De barriga para cima, Caleb nos cumprimentou na entrada. Como foi, então? Arqueei uma sobrancelha. Chegamos sem convite. Seu queixo caiu. Você não está falando sério? Eu balancei a cabeça. Eu então cortei o cordão. Não há mais pagamentos de hipotecas. Permita que Bruno resolva isso. Caleb piscou. Você realmente fez isso? Eu dei um aceno de cabeça. Imediatamente antes do presunto de Natal. Depois de me dar uma longa olhada, ele apenas murmurou. Droga! E me deu uma massagem nos ombros. Devo admitir que me senti mais leve. Chega de sentimentos de culpa por parte da mãe sobre como as coisas têm sido difíceis e chega de ligações esporádicas do pai solicitando uma pequena transferência. Minha família só me reconheceu quando estava sem dinheiro, então eu finalmente pude dormir à noite sem me preocupar se eles estavam esgotando minha conta bancária. Uma semana se passou, então meu telefone tocou uma noite, logo depois da meia-noite. Uma vez, 2 vezes, depois mais 4 vezes. Eu nem verifiquei. Eu já reconheci a pessoa. Mãe. Eu deixei tocar. Caleb gemeu enquanto rolava ao meu lado.
Ela é tenaz. Mais um zumbido. Desta vez foi uma mensagem, mas não dela, de Marley. Escolher. É sério. Meu estômago assentiu. Eu fiz uma ligação. Marley respondeu imediatamente, respirando rapidamente. É o pai. Ele está com dores no peito. Mamãe está ficando louca. Na cama, sentei-me. Ela fez uma ligação para o 911? Não. Ela me ligou. Então você. Ela fez isso, é claro. Marley fez. Uma pausa. Ela começou experimentando Bruno. Ele não respondeu. Ele não liga para ela desde o Natal, disse ela. Desde a sua demissão. Eu pisquei. Espere, o quê? Marley soltou um suspiro. De fato. Ele foi demitido. Ele foi armado por um cara que ele acreditava estar namorando algum tipo de fraude. Ele poderia ser processado. Encostado na cabeceira da cama, afundei. Karma, né? Este ano foi rápido e dentro do prazo. Ela gostaria que você comparecesse, disse Marley calmamente. Fechei os olhos. Para ser claro, eu não estava com o coração frio. No entanto, foi difícil ignorar a foto minha parada naquele corredor com meus filhos segurando meu casaco e ouvindo que não havia espaço. Para nós. Mesmo assim, suspirei. Eu estarei lá. Eu não deixei Caleb me impedir. Não deixe que eles te puxem de volta, ele disse enquanto beijava minha testa. Cheguei sem bater. Com uma mão no peito e o suor escorrendo pelo rosto, papai estava caído em uma poltrona reclinável. Parecia que a mãe estava chorando há horas. O pânico estava denso no ar. Graças a Deus, ela disse, correndo em minha direção. Seu pai está com dificuldade para respirar. Você fez uma chamada de ambulância? Ela piscou. Eu presumi que você... Peguei meu telefone. Sério, mãe? Os paramédicos chegaram rapidamente e o prenderam. Os sinais vitais foram verificados. Um disse que não é um ataque cardíaco. No Morse, entanto, sua pressão arterial está muito alta, causado pelo estresse. Eu dei uma bufada. Surpreendente. Eles o removeram. Mamãe olhou para mim como se eu fosse uma tábua de salvação enquanto ela ficava ali, torcendo as mãos. Ela murmurou. Precisamos de ajuda. Eu dei a ela um olhar direto. Não. Ela recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa. No entanto, não me senti mal pela primeira vez. Eu fui libertado. Você já viu alguém deixar cair um prato, vê-lo quebrar e então simplesmente dar um passo para trás e culpar a gravidade em vez de pegá-lo? Minha família era assim. Durante 2 dias após o evento no hospital, tudo ficou estranhamente silencioso, sem telefonemas. Não envie mensagens de texto. Talvez, pensei, eles tivessem aceitado que eu tinha terminado. Isso que eu disse era verdade. Naturalmente, eu estava enganado. A aparição de Marley à minha porta foi o primeiro passo. Olheiras, um moletom puxado para cima e o hábito de roer a parte interna da bochecha como se fosse uma dívida de dinheiro faziam com que ela parecesse não dormir há dias. Ela carregava um envelope amassado em uma das mãos e enfiou a outra no bolso do casaco. Abri a porta. Está tudo bem? Explique, ok? Ela murmurou quando entrou. O envelope caiu na mesa da cozinha. Mamãe disse isso. Eu mantive minhas mãos longe disso. Ela disse que você bloquearia o número dela, então me pediu para entregá-lo pessoalmente. Sim, eu fiz. Marley soltou um suspiro. Ela está em uma situação difícil. Papai ainda está sendo monitorado no hospital. Eles são incapazes de estabilizar sua pressão arterial. Quando você tenta se sustentar com seus filhos e um deles acaba dizendo não, é isso que acontece. Marley deu uma rápida olhada no berço, que Caleb e eu montamos parcialmente antes. Eles presumiram que você cederia? Bem, eu disse, eles fizeram uma aposta ruim. Então ela deixou o martelo cair. Bruno gastou o dinheiro da hipoteca. Fiquei com frio. O quê? O pagamento final. O dinheiro. Que você enviou para eles? A hipoteca nunca foi paga. Bruno recebeu deles. Meus molares gritaram enquanto minha mandíbula apertava com tanta força. Tudo? Quase os 5.000. Ela disse com um aceno de cabeça. Mamãe me contou que, como ele recebeu recentemente uma promoção, ofereceram-lhe dinheiro. Para ajudá-lo a avançar, ele fez uma viagem de fim de semana com aquele cara, comprou alguns móveis e aí tudo desmoronou. Meu estômago caiu. E agora? A promoção já terminou.
O homem o abandonou. Ele também está sendo investigado. A empresa acredita que ele participou de uma conspiração para transferir fundos usando faturas fictícias de fornecedores. No entanto, acontece que ele era apenas o bode expiatório. Ele estava, é claro. Eu ri com ressentimento. Para ser claro, roubaram dinheiro da filha, que tem 2 filhos e um bebê a caminho, e deram ao filho, que perdeu o emprego e poderá enfrentar uma ação judicial. Eu deveria arrumar isso agora? Marley assentiu silenciosamente. Eu sussurrei. Eles nunca aprendem realmente. Fui até ela. E você? Onde você está? Eu disse a eles que concordava com você, ela disse depois de hesitar. Fiquei surpreso com isso. E meu pai me disse para ir embora. Aleguei que eu não pertencia à casa deles se não fosse sustentá-los como uma filha de verdade. Eu olhei para ela. Espere, você foi expulso? Marley deu de ombros. Juntei meus pertences e parti. No momento estou em um motel. Eu disse. Que diabos você é imediatamente? Vá reunir seus pertences. Você pretende permanecer aqui. Marley apareceu incrédulo. Você está falando sério? Você já tem muito o que fazer. Coloquei a mão em seu ombro e murmurei. Marley, você não é eles. Eu também não abandono gente. Ela soltou um suspiro, seus olhos lacrimejando levemente. Estou grato. O telefone se transformou em um campo de batalha ao longo dos dias seguintes. Chamadas perdidas. Mensagens de voz cheias de raiva e culpa. Você é cruel, você não tem gratidão, esta família está sendo arruinada por você. Eu não respondi. Nenhuma vez. Mamãe disse genuinamente. Bruno precisa de você. No final de um correio de voz. Ele é seu irmão. Sim, o mesmo irmão que zombou de mim por ter perdido a ceia de Natal. A mesma pessoa que disse que eu não era obrigado. Marley e eu rapidamente estabelecemos um ritmo. Ela me ajudou a pintar o quarto das crianças, alugou o quarto de hóspedes e levou comida para casa sem pedir. Caleb ficou extremamente tranquilo com isso. Ele até brincou que havia se tornado um estranho trio de sitcom. No entanto, a tranquilidade durou pouco. Ouvi um carro parar na garagem no sábado à tarde, enquanto Caleb e eu montávamos o berço. Dei uma olhada rápida através das persianas. Mãe, cabelo desarrumado, olhos inchados, os ombros caíram como uma mulher de papel. Surpreendente, eu sussurrei. Levantando-se da chave Allen, Caleb olhou para cima. Eu preciso me esconder? Eu ri para mim mesmo. Sedutor. Como se lhe devesse dinheiro, ela bateu na porta. Abri, mas permaneci imóvel para permitir sua entrada. Ah, ela disse num sussurro áspero. Por favor. Cruzei os braços. O que você está procurando? Seu pai. Ele continua doente. Além disso, corremos o risco de perder a casa se não conseguirmos efetuar o próximo pagamento. Fiquei em silêncio. Ela enxugou o rosto. Tínhamos fé em Bruno. Acreditávamos que ele cuidaria de nós. Estávamos enganados. Arqueei uma sobrancelha. Você acha? Ela levantou a cabeça, o remorso brilhando em seus olhos. Não éramos perfeitos. Estou ciente disso. Você é nossa filha. Precisamos de ajuda. Eu não fiz isso. Você percebe o que é divertido? Depois de um tempo, eu disse: você não gastou o dinheiro que eu lhe dei na casa. Como se fosse seu direito de nascença, você deu a Bruno. Eu sou a opção alternativa agora que ele parou de falar. Mais uma vez. Ela começou a chorar. Por favor, sim, não sei o que fazer. Eu sorri gentilmente, mas com firmeza. Resolva isso. Ela piscou. Não é isso que você quer dizer. Sim. Comecei a fechar a porta. Ela perdeu a paciência naquele momento. Você nos deve. Fiquei com frio. Desculpe, nós criamos você, alimentei você. Pago pela sua educação universitária, você simplesmente vai nos deixar quando precisarmos de você agora? Eu dei uma risada fria. Uma filha não foi criada por você. Uma rede de segurança foi criada por você. Um plano de backup. E você sabe o quê? Agora tenho minha própria família. Meus filhos vêm em primeiro lugar. A raiva curvou sua boca. Você se parece exatamente com seu pai. Talvez. No entanto, não sou tolo o suficiente para arruinar a vida daqueles que vêm quando precisam de dinheiro. Na cara dela, fechei a porta. Ela soltou um grito abafado e enfurecido do lado de fora. Então houve um grande estrondo. Corri até a janela.
Ela chutou a lateral do meu carro. Então ela foi embora. Caleb me deu aquele olhar vencedor do Oscar. Você está bem? Ele perguntou. Eu dei um aceno de cabeça. Melhor do que bom. Presumi que terminaria com o chute do carro e a porta batendo. A explosão de mamãe pareceu a última cena de uma peça, que já havia sido cancelada sem que ela percebesse. Pensei que talvez, finalmente, eles iriam recuar. No entanto, minha família não morre graciosamente. Todos dentro do raio da explosão ficam iluminados a gás enquanto caem chorando e chutando. Meu telefone tocou 3 dias após o incidente na garagem. Desta vez, o nome de Marley, e não o da mãe, apareceu na tela. Eu respondi. Com uma voz monótona, como se já se arrependesse de ser a mensageira, ela afirmou. Eles estão tentando fazer um acordo. Soltei um suspiro e afundei na cadeira da sala. Certamente são. E agora? Em vez de apenas dar-lhes o dinheiro, eles querem saber se você consideraria emprestá-lo. Eu comecei a rir. Marley continuou, obviamente lendo um roteiro em sua cabeça. Ou talvez você possa colocar temporariamente a hipoteca em seu nome e eles farão pagamentos mensais para você. Eles disseram, isso realmente? Literalmente. Virei-me e vi Caleb dobrando macacões no berçário como se fosse um rito sagrado. Eu semicerrei os olhos. Vou presumir que Bruno ainda não respondeu a eles. Número completo, silêncio no rádio. Suas contas estão bloqueadas. Eles estão investigando ele. E quando o calor o atingiu, seu namorado o abandonou. Inclinei a cabeça. Este ano, o karma está adiantado. Marley permaneceu em silêncio por um tempo. Ah, eles estão com medo, realmente com medo. Eles são diferentes. De tudo que eu já vi. Bem, eu afirmei claramente. Eles precisam experimentar como é estar completamente indefeso. Ocorreu uma pausa. Só para ter certeza. Marley disse calmamente. Há algo que eles possam dizer para obter sua ajuda? Não. Ela soltou um suspiro como se estivesse se agarrando a um vislumbre de esperança de resolução. Tudo bem. Excelente. Desde que eu os informei, que concordo com você. Eu pisquei. Você contou a eles? Aguentar. Sim, ela respondeu. Eu estava farto de atuar. Eles trataram você injustamente, eu disse a eles. Que você foi explorado. Talvez nada disso tivesse acontecido se eles tivessem feito metade do esforço para ajudá-lo, como fizeram por Bruno. Fiquei em silêncio por um momento. Algo estranho e inesperado apertou minha garganta. E papai perdeu o controle? Ela afirmou sem rodeios? Disse-me para arrumar as minhas coisas e ir embora se não fosse leal a esta família. Sentei-me na frente. O que você fez também? Eu saí. Sorri, sentindo-me simultaneamente satisfeito e protetor. Muito bem, garota. Eu esperava que eles percebessem que foram longe demais, continuou Marley, que eles expressariam arrependimento. Mamãe tentou ligar para você novamente, acusando você de traí-los. Eu dei uma risada amarga. Eles se comportam como se a lealdade valesse dinheiro, como se, simplesmente porque eles nos deram a luz, devêssemos a eles uma lealdade inquestionável. Ah, eles estão desmoronando tudo, a casa, o dinheiro, até a da aparência deles. Na igreja, todos conhecem Bruno. Eles se sentem envergonhados. Deixe-os sentir vergonha. E então houve uma batida. Pelo telefone, Marley ouviu. Foi isso? Olhando através das ripas, fui até a entrada. Bryce? Ah, você deve estar brincando comigo? Você gostaria que eu permanecesse na linha? Marley fez a oferta. Eu sorri. Não, este é o que eu estava esperando. Não me preocupei em cobrir meu rosto enquanto abria a porta com cautela. Bruno tinha uma aparência terrível. Não barbeado, bochechas ocas, vestindo uma jaqueta cara que não combinava mais com seus ombros. Ah, ele murmurou em tom tenso. Podemos conversar? Simplesmente saí do caminho para que ele pudesse entrar sem responder. Ele não se sentou. Ficou ali no centro da minha sala, com os olhos vagando como se não conseguisse ficar olhando para mim por muito tempo. Cometi um erro, ele começou. Eu não estou brincando. Ele se encolheu. Eles disseram que eu era a razão pela qual você parou. De ajudar. Não, Bruno. Por causa deles, deixei de ajudar. Você foi simplesmente a gota d'água. Ele engoliu em seco e assentiu.
Eu não tinha ideia de que eles tinham me dado seu dinheiro. Eles simplesmente declararam que o haviam deixado de lado. Se eu soubesse, não teria aceitado. Estendi a mão. Não conte mentiras. Você normalmente aceita, portanto, você teria aceitado. De qualquer maneira. É assim que diferimos uns dos outros. Você antecipa receber um resgate. Eu esperava sobreviver sozinho. Ele estremeceu. Estou ciente do meu erro. Ah, eu perdi tudo. Meu trabalho, minha posição. O cara que estava saindo me aproveitou e me fez de idiota. Dei de ombros e respondi. Eu poderia ter avisado você, mas no Natal eu estava muito ocupado sendo tratado como lixo. Ele fechou os olhos. Eu sou digno disso. Você fez isso certo. O silêncio caiu. Vim pedir ajuda, afirmou ele depois de me lançar um olhar sério. Eu semicerrei os olhos. Você é realmente corajoso. Não estou pedindo dinheiro, acrescentou apressadamente. Eu simplesmente preciso de um lugar para ficar. Apenas por um curto período de tempo, talvez uma semana. Estou descansando no sofá e não tenho o que fazer. Pisquei lentamente. Depois de tudo, você realmente acha que vou te acolher? Não há outro lugar para eu ir. Cruzei os braços. Você os possui. Há quem te dê milhares sem pedir. As pessoas que consistentemente escolheram você em vez de mim. Eles me expulsaram. Minha boca se abriu. Espere, o quê? Ele deu um aceno ressentido. Eu disse a eles que não poderia ajudar financeiramente em nada, depois que perdi meu emprego. Depois de todo o incidente com a empresa. E papai simplesmente perdeu o controle. Eu era um peso morto, disseram. Disse que deveria ter me desconectado. Anos atrás. Então me instruiu a pegar meus pertences. Eu olhei para ele. Então, deixe-me esclarecer uma coisa. No momento em que você recebeu sua promoção, eles me expulsaram, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Eles colocaram todo o seu dinheiro em você. E eles te expulsaram quando você falhou. Sua mandíbula ficou tensa quando ele assentiu. Eles se aproveitaram de mim. Semelhante a como eles se aproveitaram de você. Eu dei a ele um olhar sério. Finalmente você entende, murmurei. Abatido, ele ficou lá. Ele disse, não vou ficar para sempre. Tudo o que preciso é de um lugar para respirar. Olhei para meu irmão, depois de olhar para o corredor onde Marley estava jogando Uno com meus filhos. Tudo bem, eu respondi. O sofá é seu. Sem queixas. Não tenha expectativas. Vou expulsá-lo pessoalmente, já que você age com direito. Ele deu um aceno rápido. Eu não vou. Eu prometo. Naquela noite, Bruno ficou sentado em silêncio no sofá, enquanto Marley preparava pipoca na cozinha e Caleb ajustava a babá eletrônica. Ele estava enrolado em um cobertor e tinha uma expressão de humildade no rosto que eu nunca tinha visto antes, e percebi pela primeira vez que não estava mais com raiva. Eu tinha acabado de terminar. Cansei de ser o backup. Todos os outros foram mantidos juntos. Cansei de agir como se o respeito próprio fosse mais importante que o sangue. Foi tudo tão agradável. 3 meses. Esse é o tempo que se passou desde a última vez que falei com meus pais. Nenhuma mensagem. De voz que faça você se sentir culpado, não nas crises das 23 horas. Não é um drama drive-by. Nada além de silêncio. E a beleza desse silêncio está além de qualquer descrição. Está tranquilo na minha casa agora. Marley ainda está aqui, mas apenas temporariamente. Ela está economizando para comprar um apartamento próprio e já tem um lugar em mente. Bryce? Ele ficou por quase 2 semanas. Os primeiros dias foram estranhos, como 2 ex-rivais presos na mesma comédia. Mas lentamente, algo mudou. Sem ser solicitado, ele começou a ajudar. Tenho mantimentos, limpei a louça, até ajudou Caleb a completar o berço. As roupas de bebê eram dobradas como origami pelo homem que ria da minha cara. Isso é o que a humildade faz com uma pessoa. Numa manhã tranquila, ele prometeu ligar e deixou um bilhete de agradecimento. Estranhamente, ele o guardou. Recebo uma mensagem uma vez por semana. Ocasionalmente, é apenas um meme. Um check-in em outros horários. Embora não estejamos próximos, agora somos honestos. Isso é um começo. E eu posso respirar com mais facilidade. O bebê nascerá a qualquer dia. Ser irmão mais velho é algo que meu filho mais velho fala como se fosse uma promoção. Caleb nunca esteve tão emocionado e exausto.
Fiz da nossa casa um refúgio para irmãos em recuperação. Ele brinca. Talvez eu tenha. E talvez esteja tudo bem. Algo que eu não previ? Eles não fazem falta. Sim, sinto. Falta de pensar neles. O retrato idealizado de pais que amam incondicionalmente não contabilizam pontos e não abandonariam a filha assim que aparecesse uma modelo mais atraente. Porém, as versões autênticas, aqueles que selecionaram repetidamente Bruno, ponto, que viam minha assistência como um dever e não como um favor. Não, eu nem sinto falta deles. Uma tarde de sábado foi a única surpresa verdadeira. Quando um automóvel desconhecido parou no meio-fio, Marley e eu estávamos saboreando uma limonada na varanda enquanto avaliávamos a jardinagem do bairro. Uma fêmea emergiu, energia mais velha, magra e ansiosa. Marley congelou ao meu lado e disse: "Mãe, realmente?" Eu sussurrei. Eu acreditei que tínhamos acabado. Lentamente, como se esperasse que o chão se afastasse, ela subiu a trilha. Sem um sorriso ou uma saudação, fiquei com os braços cruzados. Aí ela pronunciou, voz seca e tensa. "Devo falar com você, eu não acredito que você faça isso. Se não fosse importante, eu não estaria aqui. Quando eu precisei de você, você nunca esteve lá." Ela tomou um gole. "Seu pai ainda está doente. Segundo os médicos, a culpa é do estresse. Ele não consegue estabilizar sua pressão arterial. Nossos pagamentos de hipoteca estão vencidos. E Bruno?" A voz dela sumiu. "Ele não vai voltar." Eu olhei para ela. Em um sussurro, ela disse: "Nós demos tudo a ele. Cada centavo que economizamos. Toda a nossa confiança. Pensávamos que ele cuidaria de nós. Você tinha fé nele", esclareci. "Não está dentro de mim?" Ela me lançou um olhar frenético. "Fizemos algo errado." "Não, mãe." "Esquecer de enviar um cartão de aniversário é um erro. Havia um padrão em tudo que você fazia." Seus olhos se encheram de lágrimas. "A casa vai se perder." Eu dei de ombros. "Parece familiar." Sua boca tremeu. "Você realmente vai nos deixar desintegrar?" "Você já fez isso." Respondi calmamente. "Só quando o dinheiro parou é que você percebeu." Estremecendo, ela deu um passo mais perto. "Precisamos de ajuda." Eu balancei a cabeça. "Você deve ajudar a si mesmo, semelhante ao que venho fazendo há anos." Ela me deu uma piscadela. "Então é isso? Você terminou?" "Assim que você informou aos meus filhos que eles não se sentariam à sua mesa, eu terminei." Isso foi como um chute no estômago. Ela inalou nervosamente. "Você foi criado por nós. As expectativas numéricas foram levantadas por você." "Sim, você me alimentou. Fui hospedado por você. Mas você me transformou em um caixa eletrônico com um piscar de olhos no momento em que consegui respirar sozinho." A voz dela mudou. "Você está sendo mal." Eu ri. "É engraçado. Eu costumava acreditar que você só ligava na hora do aluguel e ignorava meus aniversários." Ela separou os lábios para retaliar, depois os fechou. Era visível para mim. Aquele pequeno lampejo de percepção. Ela foi incapaz de negar esse vislumbre de realidade. Com compostura e determinação, eu disse: "Espero que você resolva as coisas, mas não sou mais sua resposta." Eu girei para entrar. Ela segurou meu braço. Um último tiro desesperado. "Ah, nós somos sua família." Eu dei a ela um olhar severo e inabalável. "Número esta residência é ocupada pela minha família. Você é apenas um ex-devedor meu." Retirei-me e voltei para dentro. Ela não o seguiu. Alguns dias depois, Marley entrou na cozinha com o telefone na mão. "Quer saber?" ela disse. Arqueei uma sobrancelha. "A casa foi colocada à venda", pisquei. "Tão rápido? Suponho que eles não tiveram outra escolha." Fiquei em silêncio por um tempo. Acabei de mexer meu café. "Como você está se sentindo?" ela perguntou. "Livre", murmurei. Eu quis dizer isso também. Ocasionalmente penso no que teria acontecido se eu simplesmente tivesse continuado a fazer pagamentos. Se eu tivesse permanecido alegre durante mais uma ceia de Natal com meus filhos, sentados à mesa dobrável e Bruno recebendo a peça central. Se eu tivesse dito a mim mesmo que não era tão horrível e ignorado aquele momento de soco no estômago. No entanto, não o fiz. Eu me levantei. E foram eles que ficaram no frio pela primeira vez na minha vida.